Meu casamento está marcado para daqui a 2 semanas, mas acabei de descobrir um segredo perturbador sobre minha noiva. Estávamos em casa aproveitando uma rara oportunidade de relaxar. Sarah, minha noiva, estava na cozinha preparando o jantar, enquanto eu estava lá fora trabalhando em um dos meus projetos. Enfim, como acontece quando você está fazendo um trabalho pesado, fiquei com sede e voltei para casa para pegar uma bebida. Foi quando vi Sarah no balcão preparando o jantar e falando no viva voz. Reconheci imediatamente a voz como a do meu cunhado Marty. Aqui é onde minha mente fica totalmente confusa. Marty perguntou a Sarah onde sua irmã Evelyn estava, pois ele estava tentando entrar em contato com ela e ela não respondia às mensagens. Ouvi Sarah dizer a ele que Evelyn acabará de sair e deveria estar em casa em meia hora mais ou menos. Evelyn é esposa de Marty há 5 anos. Confesso que não captei imediatamente o que ela acabou de dizer, porque entrei na cozinha, peguei um copo e perguntei a Sarah o que estava acontecendo. Ela respondeu que Marty estava procurando Evelyn. Vi Sarah mandando mensagens e perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse que estava mandando mensagens para Evelyn, que Marty estava procurando por ela. Enfim, servi-me uma bebida, sentei-me, dei um gole e finalmente meu cérebro começou a funcionar. Primeiro, ouvi Sarah dizer a Marty que Evelyn estava aqui, mas Evelyn não estava. A última vez que a vimos foi ontem, quando ela veio para trabalhar em algumas decorações de casamento de última hora com Sarah. Segundo, porque ela estava mandando mensagens para Evelyn e esperando uma resposta quando ouvi claramente Marty dizendo que Evelyn não estava respondendo às mensagens. Por fim, por que diabos ela diria a Marty que Evelyn deveria estar de volta em 30 minutos, a não ser que ela saiba onde Evelyn está ou ela está agora na minha frente mandando mensagens para dizer para ela voltar rapidamente? A única conclusão que cheguei é que Sarah está mentindo para Marty sobre o paradeiro de sua irmã, esposa de Marty, e provavelmente está alertando Evelyn de que Marty espera que ela esteja em casa em meia hora. Passei provavelmente as próximas 5 horas elaborando várias explicações para esse comportamento, algumas decentes, outras terríveis, e as reproduzindo na minha cabeça. Eu queria muito perguntar a Sarah sobre isso, mas ao mesmo tempo, se o que eu penso está acontecendo, duvido que eu conseguiria uma resposta. Isso me leva a cerca de 1 hora atrás. Acordei por volta da 1 hora para ir ao banheiro e não resisti à vontade de verificar o celular de Sarah. Ambos sabemos as senhas um do outro, então isso não foi difícil de fazer. Peguei o celular, fui para o banheiro e o desbloqueei. Vi que a irmã de Sarah, Evelyn, estava tendo um caso há cerca de 6 meses com um colega de trabalho, e Sarah estava ajudando Evelyn a encobrir isso por quase todo esse tempo. Há literalmente centenas de mensagens entre elas discutindo isso, discutindo sobre o colega de trabalho, discutindo coisas íntimas, coisas realmente constrangedoras sobre meu cunhado. Coisas que me fazem revirar o estômago. E aqui está minha futura esposa indo junto com tudo isso sem pestanejar. Tirei alguns prints de toda a conversa, devolvi o celular ao lugar onde o encontrei e decidi cancelar o casamento. Resolvi tirar o dia de folga do trabalho e ir à casa de Marty para contar a ele o que descobri. Cheguei à casa de Marty um pouco depois das 10 horas. Ele acabará de colocar a filha para tirar uma soneca, e tivemos uma conversa francamente brutal na cozinha. Basicamente, ele suspeitava disso há alguns meses, mas Evelyn tem sido muito boa em encobrir seus rastros, obviamente com a ajuda de Sarah e alguns amigos em comum. Infelizmente, não tenho todas as mensagens de texto dos 6 meses, apenas alguns prints que enviei do celular de Sarah. Mas dei a ele o que tenho e ofereci minha ajuda da maneira que pudesse. Sou um analista de campo no Departamento de Investigação de Fraudes em Seguros de uma seguradora de médio porte especializada em fraudes de compensação de trabalhadores, então sei algumas coisas e conheço algumas pessoas. Agora estou trabalhando no meu laptop na cozinha do meu quase cunhado, tentando salvar o que posso. Terei que falar com Sarah esta noite e espalhar a notícia o mais rápido possível para meus amigos e familiares agora que sei que não vou estragar meu casamento. Meu casamento está marcado para daqui a 2 semanas, mas acabei de descobrir um segredo perturbador sobre minha noiva. Marty pediu minha ajuda para descobrir quem é o outro cara com quem Evelyn o está traindo. A primeira coisa que fiz não foi uma grande investigação. Basicamente, entrei pelo LinkedIn tentando encontrar o cara através das conexões de Evelyn, mas não encontrei nada, o que achei estranho. Marty me disse que Evelyn sairia para tomar umas bebidas depois do trabalho hoje à noite e que ela disse que não voltaria para casa até por volta das 9 ou 10. Ele não precisou me dizer o que ele suspeitava, já que eu basicamente entendi imediatamente. Eu disse a ele que o ajudaria, mas ele precisava ir comigo.
Então, entrei em contato com meu amigo Mark, expliquei a situação para ele e o fiz concordar em nos encontrar mais tarde no dia. A primeira coisa que fizemos foi dirigir até a casa dos pais de Marty para que eles pudessem cuidar da neta deles. Não sei o que Marty disse a eles, já que esperei no carro. Depois disso, fomos ao local de trabalho de Evelyn. É um daqueles grandes centros comerciais com todos esses escritórios em fila e um estacionamento grande sem portões. Dirigimos por lá até encontrar o carro de Evelyn, em seguida, Marty destrancou com o segundo jogo de chaves. Então, dei a Marty um gravador ativado por voz e um rastreador GPS para colocar no carro. Feito isso, saímos e estacionamos um pouco mais abaixo na rua, esperando meu amigo chegar e Evelyn sair. Meu amigo Mark apareceu cerca de 20 minutos depois, entrou no carro conosco. Cerca de 1 hora depois, Evelyn saiu do escritório com 2 amigas e um homem mais jovem com cabelos loiros. Eles estavam obviamente de mãos dadas, e eu pensei, caramba, Evelyn, você está facilitando as coisas para mim. Tirei algumas fotos do carro e esperei Evelyn sair com o carro dela, e começamos a segui-la. A princípio, pensei que ela pudesse ir direto para um hotel ou algo assim, mas ela não foi. Em vez disso, ela dirigiu até um bar e restaurante razoavelmente bom em uma área agradável da cidade e estacionou na rua. Passei por ela enquanto ela saía do carro e entrava no estabelecimento, depois encontrei um lugar para estacionar e elaborei o plano. Primeiro, colocamos Mark lá dentro, já que ninguém o conhecia. Ele basicamente tinha 2 trabalhos. Primeiro, tentar conseguir qualquer foto comprometedora que pudesse de Evelyn, e segundo, ser meu álibi. Marty e eu esperamos no carro por cerca de 20 minutos até receber a primeira mensagem de Mark. Eram fotos de Evelyn e o cara se beijando na frente de suas 2 colegas de trabalho. As suspeitas de Marty estavam corretas. Eles estavam ajudando Evelyn a esconder o caso dele. Evidentemente, uma das colegas de trabalho é casada e tem um casal de amigos com quem são bons amigos, tanto Marty quanto Evelyn, ambos com filhos pequenos da mesma idade. Perguntei a Marty se isso era o suficiente para ele, mas ele disse que ainda queria saber quem era esse cara. Tentei dizer a ele que poderíamos descobrir mais tarde, mas ele praticamente implorou nesse ponto. Então, disse a ele para esperar, mandei uma mensagem para Mark que estava indo e entrei no bar. A primeira coisa que vi foi Evelyn e seu grupo rindo e bebendo em uma daquelas mesas altas e redondas perto da janela da frente. Ao entrar, parei por um momento, fingi estar surpreso e depois chamei por Evelyn. Evelyn, oi, o que você está fazendo aqui? Ela obviamente ficou chocada ao me ver, e todos ao redor ficaram tensos imediatamente. Evelyn rapidamente me apresentou como o noivo da sua irmã e disse que estávamos nos casando em 2 semanas. Houve muitos parabéns de todos. Agradeci e estendi a mão para o cara loiro, me apresentei com meu nome completo, esperando que ele respondesse da mesma forma, o que ele fez. O cara se chama Jake. Me apresentei a todos os outros e depois disse a Evelyn que estava ali para encontrar um colega de trabalho. Acenei para Mark e pedi licença. Assim que cheguei até Mark, disse a ele o nome do cara, e ambos tiramos nossos celulares e começamos a trabalhar. Não demorou muito para encontrarmos informações sobre ele. Ele tinha perfis em redes sociais e algumas sentenças de julgamento contra ele. Acontece que Jake, o cara com quem Evelyn está traindo Marty, tem 26 anos, é casado e tem uma filha de 1 ano. Isso só está ficando melhor. Mandei uma mensagem para Marty com o nome do cara e decidi arriscar um pouco mais, pedindo a ele para esperar mais alguns minutos. Basicamente, eu estava fazendo o papel de babá aqui no bar. Eu era totalmente visível para Evelyn e sua turma. Eu podia ver pelo canto do olho que ninguém estava feliz com isso, e minha presença estava realmente arruinando a noite. Isso era bom. Deixei isso acontecer por cerca de 10 minutos e depois disse a Marty para mandar uma mensagem para Evelyn dizendo que ele passaria a noite na casa dos pais com a filha dela. Não demorou muito para eu perceber que Evelyn pegou o celular, mostrou para Jake, e todos decidiram sair. Evelyn veio até mim, disse boa noite e perguntou se Sarah e eu queríamos ir jantar na casa deles neste final de semana. Sorri e disse que soava como uma ótima ideia e desejei boa noite a ela e aos colegas. Mark e eu esperamos eles saírem, pagamos a conta e voltamos apressados para onde Marty estava esperando. Havia um pouco de hesitação aqui porque não sabíamos exatamente o que Evelyn ia fazer. Como eu havia assumido, ela poderia já ter reservado um quarto de hotel e estava indo para lá, o que teria complicado tudo e limitado o que a gente poderia fazer. Mas aconteceu que, esta noite, provavelmente seria apenas para tomar algumas bebidas no bar, e só se transformou em algo mais quando Marty decidiu passar a noite na casa dos pais.
Evelyn foi direto para casa, e a seguimos, fora de vista, estacionando um pouco mais abaixo na rua. Não demorou muito para outro carro chegar na entrada de Marty, e vimos Jake sair, bater na porta e ser recebido por Evelyn. Eles entraram juntos. Agora, neste ponto, são cerca de 19h30, e tenho minhas próprias coisas para fazer esta noite, e acho que, como amigo, já fiz praticamente tudo o que posso fazer por Marty, e ele pode lidar com o resto sozinho. Atualização 1. Entrei em casa para cancelar o casamento e vi Evelyn chorando no sofá com Sarah. Fiquei paralisado por um momento e quase me virei para sair. Mesmo assim, entrei no quarto. Ambas, Sarah e Evelyn, olharam para mim, só que a enchente de acusações não veio. Apenas fiquei encarando, com cara de desentendido. O momento passou, Evelyn continuou chorando, Sarah continuou consolando, e eu deixei aquela situação desconfortável pairar no ar por meio minuto, enquanto pensava. Parecia que Marty não havia mencionado minha ajuda na descoberta do caso de Evelyn. Decidi agir como se não soubesse, não por nenhum motivo específico, exceto o desejo de ver a reação de Sarah. Sentei-me em uma poltrona e perguntei o que estava acontecendo. Evelyn continuou chorando, mas Sarah olhou para mim e disse: Marty está se divorciando da Evelyn. Bem, sim, eu imaginava isso. Decidi avançar com a pergunta óbvia: por quê? Sarah parou de afagar as costas de Evelyn por um momento e olhou para mim. Pude quase ver seu rosto se contorcer. Imagine a expressão de uma criança de 5 anos quando você diz a ela para comer brócolis ou terminar as verduras. Evelyn lançou um olhar a Sarah, e houve uma pausa até que Sarah finalmente disse: ela o traiu. Tenho que admitir que essa resposta me chocou. Não era absolutamente o que eu estava esperando. Evelyn não ficou feliz com isso. Ela meio que se encolheu no sofá e fez uma estranha combinação de suspiro e soluço ao mesmo tempo. Eu queria continuar, ir direto ao ponto, por assim dizer, mas devo ter gaguejado um pouco. Sarah provavelmente interpretou como choque, e bem, ela estaria correta de certa forma. Você sabia? Sarah não disse nada, apenas acenou com a cabeça, ainda esfregando o ombro de sua irmã. Não hesitei e fiz outra pergunta óbvia: por quanto tempo? A resposta veio muito mais facilmente do que eu pensava: 6 meses. Fiquei chocado com o quão facilmente ela admitiu. Evelyn também ficou chocada. Ela afastou a mão da irmã e acho que até Sarah ficou um pouco surpresa ao dizê-lo em voz alta. Recostei-me na poltrona, esfreguei meu rosto, hora de arrancar o restante da band-aid de uma vez. Não vamos nos casar. Houve 2 olhares como cabras atordoadas, e é claro, um coro de "o quê?" de ambas as irmãs. Levantei-me e repeti: não vamos nos casar. Não posso me casar com alguém que encobre adultério, especialmente não por 6 meses. Sarah saltou do sofá, abriu os braços, a linguagem corporal era como se dissesse: você não pode estar falando sério, mas apenas coloquei as mãos na frente de mim. Estou falando sério. Não gosto disso nem um pouco. Não gosto que você tenha participado disso, e não posso me casar com você. Sinto que seria um erro. As lágrimas começaram imediatamente, e até Evelyn fez aquela coisa com a boca, parecendo um peixe tentando puxar ar. Houve choros de Sarah, acusações de não amá-la, apelos ao meu senso de dever, preocupação com a perda de dinheiro, o inconveniente para todos os nossos amigos, o constrangimento de tudo isso. Francamente, não era nada que eu já não tivesse pensado, mas definitivamente parecia diferente ouvir Sarah dizendo tudo isso através de soluços violentos. Neste ponto, provavelmente cometi um grande erro na tentativa de convencer Sarah da irreversibilidade de tudo. Eu disse: olha, eu já cancelei a lua de mel. Não vai acontecer. Sabia que era uma bomba no momento em que saiu da minha boca, e a explosão foi quase imediata. Já Evelyn, ela sempre foi rápida no gatilho, o que provavelmente a ajudou a enganar o marido por tanto tempo. Pude ver a sua realização se formando quando juntou tudo com minha aparição no bar mais cedo naquela noite. Ela gritou: seu filho da mãe, e voou na minha direção. Não sou um cara enorme, mas também não sou fraco. No entanto, a força com que Evelyn se jogou em mim me fez cambalear para trás. Mal tive tempo de levantar as mãos antes que ela começasse a arranhar meu rosto com as unhas. Quase perdi o telefone que segurava, mas consegui empurrá-la para longe e dizer bem alto: Evelyn, saia de cima de mim. Sarah, controle sua irmã. Evelyn fez outra investida, mas surpreendentemente, Sarah fez exatamente o que pedi, segurando os braços ao redor da cintura da irmã e a segurando no lugar. Olhei para Evelyn e gritei: saia daqui agora, ou vou chamar a polícia, segurando o telefone. Sarah pediu para ambos se acalmarem, dizendo para mim que Evelyn não tinha para onde ir no momento, e Marty tinha levado as chaves do carro dela.
Eu não me importava, eu estava 100% acabado com Evelyn e ia garantir que ela soubesse disso. Fui para o meu escritório em casa, tranquei a porta e liguei para a polícia. Disse que fui atacado pela irmã da minha noiva e que me tranquei no escritório, que estava sangrando e com visão turva, temendo pela minha vida. Inclusive, disse que tinha gravado toda a briga no meu telefone. Enquanto eu terminava a ligação, Sarah bate na porta, pedindo para sair e conversar sobre isso, e, por favor, que me amava, que não precisávamos fazer isso, e que até Evelyn estava arrependida e queria se desculpar. Eu tinha quase certeza de que a última parte era mentira, mas Sarah estava claramente perdendo o controle. Não respondi a ela em suas tentativas de me convencer a sair do escritório, e foi exatamente quando a polícia apareceu na porta da frente. Eu podia ouvir Sarah conversando com eles, e decidi sair. Os policiais eram 2 homens, um deles parecia mais jovem do que eu, talvez da idade de Sarah, e o outro parecia mais velho e mais irritado com a vida em geral. Apresentei-me, apontei para Evelyn, dizendo que ela me atacou, e ofereci para mostrar aos policiais a gravação que fiz. O mais jovem me perguntou se eu queria registrar queixa, eu disse sim. Ele me perguntou novamente se eu queria registrar queixa, eu disse sim novamente. Neste ponto, ambos os policiais se olharam e, antes que o mais jovem pudesse abrir a boca novamente, eu disse, sim, caramba, eu quero registrar queixa. Eu tenho provas em vídeo, e isso vai para o tribunal, ou então eu vou ligar para o seu chefe e pedir que ele venha pessoalmente fazer isso. Honestamente, neste ponto, eu estava ficando bastante irritado, e enquanto entendia o que esses caras estavam pensando, não concordava com isso. Fatos são fatos. Claro, eu não estava sangrando no chão, mas Evelyn me agrediu na minha própria casa, e eu queria ela fora da minha vida para sempre. Felizmente, a situação não escalou imediatamente, e os 2 policiais algemaram Evelyn, colocaram-na na viatura policial. Ela estava gritando e chorando como uma maníaca tagarela o tempo todo. Sarah não estava melhor, continuava dizendo, por favor, não, repetidamente. Neste ponto, o policial mais jovem voltou e nos perguntou se estava tudo bem aqui. Eu apenas disse que ia dormir. Ele perguntou a Sarah novamente, e ela não respondeu, então ele perguntou novamente, está tudo bem aqui, senhora? Estava claro o que ele estava tentando descobrir. Neste ponto, eu realmente não gostava desse cara, mas mordi minha língua. Sarah finalmente percebeu que o policial estava falando com ela e apenas acenou com a cabeça para ele. Obviamente, o cara não ficou satisfeito com isso e começou a perguntar novamente, momento em que eu intervim e disse, se você quer fazer uma investigação, talvez queira fazer isso lá fora no gramado, onde minha câmera não está gravando. Acho que, neste ponto, eu tinha abusado da sorte com esse cara uma vez demais, mas o que eu poderia fazer? Acho que eu estava a cerca de uns 30 segundos para ser algemado até que o parceiro dele chegou e basicamente o puxou para longe. Era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, e provavelmente não queria processar 2 prisões logo no início do expediente, especialmente quando uma delas seria mais problema do que realmente valia a pena. Tenho certeza de que ele o convenceu a não fazer isso, e eles foram embora levando Evelyn. Atualização 2, o dia seguinte foi, de longe, o dia mais estranho da minha vida. Acordei e Sarah ainda estava em casa. Ela tinha limpado a casa de cima a baixo. Quando me viu, ficou pairando de longe, não se envolvendo completamente, mas parecendo que queria dizer algo. Respirei fundo e disse a ela que precisávamos terminar de conversar. Ela tentou sentar ao meu lado no sofá, e pensei em rejeitá-la, mas não o fiz. Não íamos nos casar, mas eu não precisava agir como se a odiasse, porque, sinceramente, não a odiava. Estava desapontado com ela, um pouco revoltado com algumas coisas que li nas mensagens de texto entre ela e a irmã, mas ambos estávamos sofrendo, e eu não queria piorar as coisas ou escalá-las a um ponto onde a vida pudesse ficar mais complicada do que já estava. Levou um pouco de tempo para convencer Sarah de que o casamento estava cancelado. Ela estava arrasada, acho que chegou a hiperventilar algumas vezes. Finalmente, ela fez a pergunta, e nós? Sinceramente, eu não tinha uma resposta para Sarah naquele momento, simplesmente não sabia, e disse isso a ela. Eu disse que li todas aquelas mensagens de texto, e que eu vi um lado dela que eu não conhecia, e que não estava certo sobre ela ou sobre nosso relacionamento. Disse que não entendia por que ela concordaria com Evelyn criticando Marty, se unindo a ela, incentivando-a e traindo não apenas ele, mas também a filha deles. Ela continuava dizendo, eu sei, foi errado. Eu sei. Pedi uma explicação, mas ela não disse nada. Apenas disse que se deixou levar e que precisava ajudar sua irmã.
Eu disse a ela que achava que uma boa irmã era alguém que te mantinha no caminho certo e não alguém que te dava carta branca para ser uma pessoa desagradável. Ela concordou comigo e disse que seria melhor, mas disse que Evelyn sempre foi a líder quando eram crianças, e ela sempre foi a seguidora. Agora, aqui é onde levo o segundo grande choque da minha vida em cerca de 48 horas. Sarah me diz, não é justo. Não é justo. Perguntei, o que não é justo? Ela disse, você estava mandando mensagens para aquela esposa estúpida Mandy no Instagram no ano passado, e eu superei isso. Fiquei tão magoada, mas superei. Por que você não pode superar isso? Por quê? O que diabos ela está falando? Quem é essa esposa estúpida Mandy? Eu não fazia ideia. Perguntei se ela estava chapada ou tendo um surto psicótico. Eu estava falando bem alto neste ponto, e Sarah estava gritando comigo entre lágrimas, dizendo que viu as mensagens no ano passado e decidiu não me confrontar porque eu parei com isso. Provavelmente, ela estava olhando minhas redes sociais do computador de casa quando eu estava no trabalho, o que deveria ser realmente chato, pois tenho apenas familiares e alguns amigos de trabalho lá. Tentei argumentar com ela, oferecendo-me para deixá-la entrar em todas as minhas contas e conferir por si mesma, mas ela apenas me chamou de mentiroso e estranho. Ela começou a me jogar coisas, e as coisas estavam saindo do controle. Eu disse a ela que se ela jogasse mais uma coisa, eu a faria sair desta casa, assim como sua irmã. Ela me xingou e saiu pisando forte em direção ao quarto principal e bateu à porta. Neste ponto, eu estava tão confuso que mal sabia o que pensar. Fui para o meu escritório. Liguei o computador e digitei, esposa estúpida Mandy, no Google. Certamente, havia um Instagram, um Twitter, um Reddit, e claro, um OnlyFans. Cliquei em um dos links do Instagram, e surge uma postagem de uma mulher extremamente modificada, claramente ultrapassando os limites da ciência e tecnologia, e ela era da Austrália. Meu irmão ficou conosco no Natal passado, vindo da Austrália. Adivinha quem eu disse que poderia usar meu computador do escritório para jogar? Meu irmão, depois que sua esposa e filhos foram dormir, provavelmente entrou no Instagram ou OnlyFans e estava gastando dinheiro para trocar mensagens com essa garota. Atualização 3. Decidi continuar com o que precisava fazer primeiro. A primeira coisa foi tentar entrar em contato com todas as pessoas que convidei para o casamento e ainda não havia informado sobre seu cancelamento. Liguei para todos e tive que explicar a todos, o que demorou muito, pois era tarde da noite quando finalmente consegui falar com todos. Após isso, pensei sobre o que fazer com a situação do meu irmão, Cal. Cal e eu sempre fomos bastante próximos, apesar de ele ser 13 anos mais velho que eu. Eu o respeitava muito por cuidar de mim quando eu era jovem. A ideia de que ele estava trocando mensagens com uma garota que não era sua esposa em minha casa ainda estava sendo digerida, e eu precisava decidir o que fazer. Conversar com ele sobre isso era óbvio, mas, neste momento, dada a bagunça que meu relacionamento com Sarah estava, eu não sabia se me importava em tê-lo confessando só para limpar meu nome. Havia algo a ser salvo, afinal? Precisava, pelo menos por uma questão de propriedade, repreendê-lo sobre isso e convencê-lo a parar. No entanto, não sabia se eu iria dedurá-lo ou não para minha cunhada Karen. Dependeria do que ele me contasse e se eu acreditasse nele ou não. Conectei-me ao Facebook e liguei para Cal por vídeo. Ele atendeu, nos cumprimentamos, trocamos algumas palavras, e então entrei direto no assunto, perguntando se ele tinha usado meu computador para flertar com mulheres na internet quando estava me visitando. O rosto de Cal congelou, e ele se inclinou para fora do quadro da câmera. Evidentemente, ele estava fechando a porta do escritório. Sim, fiz. Por quê? Ele me disse. Rangi os dentes e expliquei a Cal que Sarah pensava que sua paquera era minha, já que ele usou meu computador. Expliquei que não estava feliz em assumir a culpa por ele e perguntei diretamente se Karen sabia disso ou não. Ele hesitou por alguns segundos, tropeçou nas palavras e depois pareceu um pouco envergonhado, dizendo que não, Karen não sabia, e ele preferiria que continuasse assim. Ele prosseguiu explicando que o relacionamento deles tinha sido bastante complicado desde o nascimento da filha mais nova, há 4 anos, principalmente com a intimidade. Cal sempre foi uma pessoa bastante reservada, especialmente quando se tratava de detalhes íntimos, ou pelo menos sempre foi assim quando falava com seu irmão mais jovem. No entanto, desta vez, ele apenas deixou tudo à mostra. As coisas estavam ruins, ele estava cansado de ser rejeitado, Karen sempre estava cansada, não importava o que ele fizesse ou quanto ajudasse em casa. Eventualmente, isso levou a problemas do lado dele, uma espécie de ansiedade em relação ao desempenho nas poucas ocasiões em que Karen realmente estava disposta a ter algo no quarto, e as coisas só pioraram a partir daí.
Basicamente, ele disse: não há uma quantidade de roupa dobrada, louça lavada ou tempo gasto cuidando das crianças que me faria ganhar algo no quarto. Simplesmente não estava acontecendo. Então, ele começou a passar as noites em seu escritório, trabalhando, e isso rapidamente se transformou em uma dependência bastante intensa de sites adultos, aproveitando a relativa privacidade que tinha em seu escritório. Perguntei a ele se ainda estava fazendo isso, e ele jurou que não. Achei que acreditava nele quando ele disse isso, ele parecia sincero, mas tinha essa sensação de que algo não estava certo. O problema que enfrentei foi bastante complexo. Primeiro, se eu quisesse limpar meu nome, teria que fazer meu irmão contar a Sarah que era ele o tempo todo. No entanto, se ele fizesse isso, não havia garantia de que Sarah não contaria a Karen. Pessoalmente, pensei que seria melhor se Karen soubesse, mas, ao mesmo tempo, não sabia se me sentiria confortável potencialmente jogando uma bomba em um relacionamento que estava começando a se consertar. Era imprevisível o que aconteceria. Então, sim, pode desapontar algumas pessoas, mas na época, senti que a melhor opção era esperar para ver. Afinal, eu o encontraria pessoalmente em algumas semanas, e com algumas bebidas, conseguiria chegar ao fundo disso. Parecia o curso de ação mais sensato. Naquela noite, fui para a cama cedo. Não vi Sarah até a manhã seguinte. Ela parecia exausta, como se tivesse tido uma falta distinta de sono. Perguntei onde ela esteve, por hábito, afinal, estivemos juntos por quase 6 anos. Ela me disse que tinha ido ao tribunal para pagar a fiança de Evelyn, depois, a havia levado para a casa dos pais, passando a noite lá. Ela fez questão de contar o quanto foi horrível ter que explicar aos pais dela que eu cancelei o casamento. Perguntei se os pais dela sabiam o motivo, e ela respondeu: claro que sabem. Tentei permanecer calmo, mas, neste ponto da provação, eu estava perdendo o controle. Retruquei: você vai se mudar de volta para lá para que elas tenham as 2 garotas em casa agora. Era infantil e mesquinho, mas o fato de ela ter tirado Evelyn da cadeia me irritou além do normal. Você não precisa ser um idiota com isso, ela me disse, ao que respondi. E você não precisa ser a submissa de Evelyn. Vi Sarah se encolher quando disse isso, obviamente eu tinha acertado o nervo. Os cantos dos meus olhos começaram a lacrimejar, e eu esfriei meu temperamento. Ficamos ali, a uma boa distância, na sala de estar da nossa casa, sem dizer nada por um bom minuto ou 2, até que Sarah decidiu continuar falando: nossos pais vão estar aqui às 3. Eu realmente encarei isso. Estava prestes a explodir com ela por não me falar sobre isso, mas decidi que era apenas meu próprio ego. Afinal, eu precisava sentar com eles e acertar os detalhes em torno do casamento e qualquer pendência restante que tivéssemos, e precisava, pelo menos, cara a cara, explicar a todos por que não estava acontecendo. Então, tudo bem, vamos fazer isso e nos livrar disso logo.